Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Então, na semana, o Camilo Santana anunciou aí o plano de retomada das atividades econômicas aqui no estado do Ceará. E ontem ele publicou o decreto especificando, dando mais detalhes sobre essa retomada. E hoje a Secretaria do Desenvolvimento também é, retratou mais algumas informações, tá? Vou esperando aí entrar mais pessoas aqui pra gente falar sobre o plano. Vocês que já estão aí, vão mandando aí para os amigos, avisando a todo mundo aí sobre essa live, que a gente vai falar aí um pouquinho sobre as medidas de retomada. Vamos esperar aí o pessoal entrar mais um pouquinho. Pessoal, então falando aqui, né, sobre algumas questões mais gerais aí da retomada, o governador, no decreto, ele liberou algumas informações gerais sobre essa retomada e algumas delas são: as empresas precisam cumprir evitar reuniões presenciais e dar preferências a videoconferências, implementar medidas para evitar aglomerações de funcionários, terceirizados e consumidores, eleger uma pessoa que vai ficar responsável por supervisionar as práticas a cada semana em sistema de rodízio. Então é muito importante que as empresas se atentem a essas questões e realmente cumpram, porque vão ter fiscalizações no decorrer da semana. A gente sabe que a fase de transição ela está prevista aí para se estender por 7 dias. Então, durante esses 7 dias, o governador já informou que terão fiscalizações para saber se as empresas estão cumprindo todas as determinações que ele colocou lá no decreto, tá? Tem também uma diretriz de incentivar que os funcionários comuniquem imediatamente os responsáveis em caso de febre e sintomas respiratórios. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Você que vai chamar seus funcionários para trabalhar novamente, vocês têm que ter cuidado sempre em observar se eles estão tendo sintomas da Covid. Caso tenha, você já deve isolar esse funcionário, já deve informar as autoridades responsáveis. Liberar para teletrabalho se a natureza da ocupação permitir. Então, sempre em áreas e empresas em que seja possível fazer o teletrabalho, deve continuar em teletrabalho, porque, como a gente falou, o isolamento social continua. O decreto de isolamento social, ele não foi revogado, ele continua. Então, só vai sair de casa quem realmente precisa sair de casa. E essas empresas que conseguem continuar no teletrabalho, elas devem continuar. Elaborar no âmbito do protocolo institucional planos de testes de diagnósticos para os seus colaboradores. Então, em alguns setores, o governador determinou que as empresas devem fazer testagem de Covid-19 nos seus funcionários que estão trabalhando. Comunicar os familiares e as autoridades sanitárias a suspeita e confirmação de funcionários com Covid-19. Mais uma vez reforçando, os funcionários que vão estar trabalhando precisam estar no tempo inteiro em contato com os seus patrões, informando o seu estado de saúde. Estão me sentindo bem, sentir alguma coisa, e assim que for identificado, a pessoa precisa ser afastada, tá? Na medida do possível, ao final do expediente, o colaborador deverá retirar a vestimenta de trabalho utilizada, substituir a roupa por outra roupa de seu uso, levando consigo a vestimenta devidamente embalada em saco plástico. Então, as empresas devem disponibilizar aos seus funcionários o saquinho plástico lá, para que no final do expediente esse funcionário troque a roupa que ele estava durante o expediente, embale a roupa do expediente e vá para casa com outra roupa. E para empresas que utilizam de uniforme, o governador obrigou que a empresa disponibilize 3 unidades do fardamento para cada colaborador. Então, se a sua empresa tem uniforme e hoje você só passa para o colaborador 2 unidades de uniforme, durante esse período da Covid você vai precisar disponibilizar mais um uniforme. Oi, Ju, a Ju entrando aqui. Pessoal, vocês que estão entrando, se tiverem dúvida no que eu tô falando, vão mandando as dúvidas aí,
que eu vou esclarecendo para vocês. Como eu falei, agora eu estou falando das medidas gerais e aí aos poucos eu vou afunilando mais e falando de medidas mais específicas para cada área, tá? Adaptar o ambiente de trabalho, instalações, sistemas de escala e capacidade produtiva ao atendimento de forma a respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros entre funcionários e clientes. Então, gente, como eu falei, vai ter fiscalização. Vocês que vão voltar a funcionar têm que seguir o distanciamento mínimo de 2 metros do cliente. Ah, Nara, mas eu sou cabeleireira, eu não posso ficar a 2 metros de distância do meu cliente. É como eu falei, isso aqui são as determinações gerais. Existem determinações específicas para cada área que a gente vai detalhar mais aqui no decorrer da live, tá? Não se preocupem. E aí ele fala, não havendo condições de readequação do espaço de trabalho, supondo, é um escritório muito pequeno, né? Eu não tenho como deixar meus funcionários separados 2 metros um do outro. O que eu devo fazer? Eu devo instalar barreiras físicas entre os postos de trabalho. Então, supondo que seja um ambiente pequenininho, que você não consiga separar os funcionários e os clientes deixando 2 metros de distância, você deve instalar barreiras de proteção. Eu não sei se vocês já viram no supermercado, quando a gente passa no caixa, os caixas agora em alguns supermercados, eles estão com uma barreirazinha de acrílico, que eles ficam de um lado e o cliente fica do outro. É mais ou menos aquilo ali que tem que acontecer. Porque quando você está no caixa, você não consegue, né, ficar 2 metros de distância do caixa. Então, os caixas instalaram aquelas barreiras. E para empresas pequenininhas que não vão conseguir separar os funcionários 2 metros, tem que ter aquelas barreiras. Eu vejo muito, eu penso assim, eu lembro quando eu penso nessa barreira, em confecção. Que às vezes uma máquina é uma na frente da outra, né? E as costureiras ficam ali bem perto uma da outra. Então, entre as máquinas é importante que o dono da confecção instale algum tipo de barreira física, né? Seja de acrílico ou de alguma outra coisa. As empresas também deverão disponibilizar locais para lavagem adequada das mãos, com água, sabão na pia, né? Com água, sabão, papel toalha, lixeira com tampa. Então tem que ter muito cuidado. A gente vê que em algumas empresas as lixeiras são sem tampa e o governo determinou que as lixeiras têm que passar a ter tampa para evitar que você limpou ali a mão com papel, o vírus está lá no papel e ele se prolifera, né? Então você tem que colocar na lixeira e tampar para o vírus ficar ali acondicionado e a pessoa da limpeza com os equipamentos de proteção vai lá, tira o saco e joga fora. Proibir o consumo de alimentos e bebidas em local que não seja destinado para isso. Em algumas empresas as pessoas têm a mania de pegar comida e levar para a mesa e um lanchezinho, um biscoitinho, então não pode. Durante esse período de transição e durante esse período de readequação da Covid, você tem que determinar um local específico para as pessoas se alimentarem e esse local tem que ser muito bem higienizado para evitar contaminação na comida e que as pessoas levem essa contaminação, né, para dentro de si. E interromper atividades do tipo self-service. Em algumas empresas, em algumas indústrias, principalmente, os funcionários almoçam nessas indústrias e geralmente eles têm refeitório com self-service. Então, durante esse período não pode. A empresa tem que fazer lá a marmita, entregar para o funcionário e ele ir para um local adequado e se alimentar, tá? Não pode estar tendo aquele self-service que cada um se serve, até porque um pega na colher, o outro pega, e isso dissemina mais a contaminação. E aquilo que eu já falei para vocês na live anterior, vou reforçar hoje. Não é porque o governo está liberando a retomada gradativa das atividades que o corona sumiu, né? Então, a gente continua na pandemia, ainda não temos aí um remédio eficiente no tratamento. Tem, né, o tratamento gradativo e tudo, mas não tem um remédio que você tome e mate ali o vírus na hora. Então, é isso que a gente tem que se preocupar, em saber que o vírus, a doença continua e a gente vai voltar a trabalhar, mas precisa ter os cuidados para evitar que as pessoas se contaminem mais e que sobrecarregue aí o nosso sistema de saúde, tá?
Então, essas, assim, tem muitas... o decreto, ele tem 12 páginas. É o decreto... Foi de 30 de maio, o número 33608. Tem 12 páginas lá de detalhamento das diretrizes, mas essas que eu separei foi as que eu achei mais importante e são as que eu acredito que o governo mais vai cair em cima da fiscalização para saber se estão sendo cumpridas, tá? Além dessas diretrizes gerais, o governo também liberou algumas informações sobre os horários de funcionamento dessas empresas que estão sendo liberadas. Por exemplo, as empresas de construção civil, e aí hoje dois secretários do governo fizeram uma live no Facebook hoje à tarde para especificar mais, tirar algumas dúvidas. E sobre a construção civil, eles falaram, toda a cadeia, desde a indústria até as empresas que prestam serviço e as empresas também de comércio, supondo aquelas lojas que vendem material de construção civil. Elas também estão liberadas para funcionar a partir de amanhã. E aí, só que tem a questão do horário. Para a construção civil e indústria de transformação, o horário de escalonamento das atividades liberadas é de 7 às 17. Então, se você tem uma loja de construção civil, a partir de amanhã, durante os próximos 7 dias, você pode abrir de 7 da manhã até às 17, tá? Não vamos ficar abertos até às 18 horas, evitar aí você pegue uma fiscalização e sofra algum tipo de punição. As empresas de serviço que estão liberadas a funcionar a partir de amanhã, elas têm horário liberado de 8 da manhã às 20 horas, ajustando as jornadas às características dos diversos segmentos. Então, de 8 às 20, as empresas de serviço a partir de amanhã poderão abrir, e aí entra salão de beleza, entre algumas outras empresas de serviço que foram liberadas, vão a partir de amanhã passar a cumprir esse horário. As empresas de administração pública vão estar liberadas para funcionar de 9 às 18. Algumas empresas de comércio de 10 às 16, tá? Porque tem aí alguns comércios liberados também a partir de amanhã, mas só vai poder funcionar de 10 às 16, tá, pessoal? Lembrando que na live hoje, o secretário de Desenvolvimento falou que os shoppings, por mais que tenham empresas que estão liberadas para funcionar, eles ainda não poderão abrir nessa fase de transição, e aí dependendo do decorrer da semana, eles passam a abrir a partir da semana que vem, que aí é na fase 1, sendo lá naquele regime de apenas as lojas que estão liberadas. As que ainda não estão liberadas continuam fechadas, mas o shopping em si, essa semana, ele ainda continua fechado. Os salões de beleza precisam funcionar com hora marcada. Então, pessoal, pelo amor de Deus, não corram para o salão, e salões não atendam os clientes sem ser com hora marcada, tá? Disponibilizem aí as redes sociais, WhatsApp, telefone, para os clientes marcarem e atendam somente na hora marcada. O Detran e o VaptVupt, eles informaram que só vão funcionar a partir também da fase 1. Eles continuam fechados nessa fase de transição, atendimento presencial, e aí a partir da fase 1, dependendo do decorrer da situação, o Detran e o VaptVupt eles voltam a abrir para atendimento presencial, tá? As feiras livres também continuam suspensas. Como eles falaram, as feiras livres são locais de grande aglomeração, então eles decidiram que por enquanto, e pelo menos aí até a fase 2, as feiras livres continuam fechadas, sem poder funcionar. E os bares e restaurantes é aquilo que a gente tinha comentado, quem já está aberto em drive-thru ou em serviço de entrega pode continuar funcionando, mas o atendimento presencial só a partir também das fases mais para frente, tá? Por enquanto, bares e restaurantes ainda não estão liberados. E aí eu separei alguns protocolos setoriais aqui das empresas que eu mais sei que nós temos aqui no estado, principalmente aqui em Fortaleza, para eu passar para vocês algumas normas desses setores. Por exemplo, setores de confecção, as empresas de confecção
tem as regras gerais, que são aquelas que eu já falei, mas tem também algumas regras específicas. Por exemplo, para quem tem confecção, tem que desenvolver um plano de contingência com base nas orientações do guia do SESI. O SESI liberou um guia de prevenção da Covid e aí, com base nesse guia, a empresa, Nara, mas a minha confecção é pequenininha. Mesmo assim, você precisa ir dar uma olhadinha lá no guia do SESI, ver quais foram as recomendações do SESI e tem que elaborar o seu guia da sua empresa com base no guia do SESI. Em caso de lojas situadas nas fábricas, a empresa deve seguir o protocolo do comércio na loja, ou seja, funcionar de 8 às 18, sem aglomeração, distanciamento de 2 metros, tudo isso. E o fluxo de funcionários entre a loja e o chão de fábrica não pode acontecer. Você tem que determinar um funcionário para ficar na loja e o pessoal que vai ficar na fábrica. Não pode, a pessoa da loja vai na fábrica pegar um produto, a pessoa da fábrica fica indo na loja. Não pode ter esse trânsito do funcionário da loja para a fábrica. Tem que separar. Fica o funcionário na loja e fica o funcionário na fábrica. Priorizar quando possível canais online e métodos de pagamento online para continuar atendendo o cliente. É aquilo que já vinha sendo falado, né, pessoal? O dinheiro tem aí os seus micróbios e tudo mais, e o pessoal quer que você priorize o pagamento de meios online. Colocar sinalização em locais de maior circulação de funcionários acerca das medidas necessárias de higiene e prevenção. A gente já sabe que já está todo mundo aí muito alinhado em relação às medidas de segurança, de saúde em relação à Covid, mas o que eles querem fique sempre lembrando seu funcionário. Lava a mão, passa álcool em gel, evita tocar no olho, evita tocar na boca. Então, eles querem que as empresas de confecção coloquem essas sinalizações com essas diretrizes pela fábrica. Para lugares fechados, recomendar a ocupação de uma pessoa por 12 metros quadrados, devidamente afastados. Aí é aquela coisa. Se você não pode, você instala uma barreira física. Elaborar o plano de ação com o objetivo a evitar aglomerações nas áreas comuns, refeitórios, convivência e etc. Aí, gente, é aquela história. Todo mundo da empresa sai para trabalhar ou sai para almoçar meio-dia. Vamos fazer escala. Vamos colocar uma parte do pessoal da empresa para almoçar 11 horas, uma outra parte vai meio-dia, uma outra parte vai 13 horas. Assim como também, se possível, façam escalas de entrada dos funcionários para não entrar todo mundo e não sair todo mundo ao mesmo tempo. E isso é para confecção, tá, pessoal? E aí, sobre transporte, para as confecções, o que o governo falou? Quando pertinente, fornecer transporte para os funcionários com utilização de veículos particulares, evitando assim a aglomeração no transporte coletivo. Então, para as empresas que têm muitos funcionários ou para aquelas também que têm pouquíssimos funcionários, se possível, tenta fazer aí essa locomoção do funcionário com transporte próprio da empresa. Eles também colocaram nas diretrizes gerais sobre o transporte público, sobre o transporte, na verdade, que as empresas que não conseguirem transportar seus funcionários por transporte próprio tentem fazer escalas diferenciadas em horários de menos pico de entrada para que não sobrecarregue aí os transportes públicos. Aí, sobre EPI, eles falam que os funcionários têm que preferencialmente usar luva, mas eles sabem que em alguns casos não é possível, então por isso que eles falam, em caso de utilização de luvas por parte dos trabalhadores, as mesmas também devem ser descartadas pós-uso. Para a saúde dos funcionários em empresas de confecção, eles falam que a empresa tem que fazer um treinamento inicial, o pessoal vai voltar amanhã, então você reúne a tua equipe e faz um treinamento de conscientização em relação à contaminação da Covid. Tem que todo dia, diariamente, você realizar a medição da temperatura dos teus funcionários. Então, o pessoal de confecção que vai chamar aí os funcionários para voltarem a trabalhar, já compra ali um termômetrozinho e pelo menos uma vez ao dia faz a medição da temperatura daquele funcionário e faz uma anotação com o nome do funcionário, a hora que foi feita a medição
e a temperatura que o funcionário estava naquele horário. Incentivar que os funcionários comuniquem os sintomas, né? Então, tem muita gente que tem medo de dizer para o patrão que está doente, porque acha que vai ser demitido. Então, pessoal aí, principalmente o pessoal que é dono de empresa, durante esse período, vamos conscientizar os funcionários em relação a isso. Afinal, se ele tiver com a Covid, ele não está apenas colocando a vida dele em risco, mas também dos seus outros funcionários e o funcionamento em si, né, da tua empresa. Se todo mundo ficar doente, você vai acabar tendo que fechar, tá? Checar periodicamente o equilíbrio físico e mental dos funcionários. Isso é muito importante, gente. Tá todo mundo saindo de uma quarentena, onde as pessoas estão muito tempo em casa. Algumas pessoas tiveram redução de renda, acúmulo de dívidas. Então, é muito importante vocês, como empresários, que nesse retorno tenham uma conversa clara e aberta com seus funcionários sobre toda a situação econômica, toda a situação da empresa e também incentivem eles, né, a fazerem atividades aí que melhorem, né, essa parte do equilíbrio físico e mental, tá? Sobre condições trabalhistas, condições sanitárias para a confecção, o governo pediu que as empresas higienizem com pulverização diariamente as instalações. Então, vocês comprem aquela maquininha de pulverização ou mesmo um borrifador e diariamente sempre ter alguém ali passando uma solução ou de hipoclorito ou de álcool 70%, reforçar a rotina de higienização dos banheiros, dos locais de fácil acesso. Então, maçaneta, porta, essas coisas sempre tá higienizando e sempre com álcool 70% ou com hipoclorito, que é a água sanitária, né? Tem outro aqui também. Aí, gente, assim, como eu falei pra vocês, são 11 protocolos setoriais, tá? Eu separei 2, que foi o das confecções e o dos salões de beleza, que são as pessoas do meu maior público aqui, são as que eu tenho mais contato, mas lá no documento tem os 11 protocolos de cada setor. E aí o setorial 11, que é o setorial dos cabeleireiros, manicures e pedicure, em normas gerais, eles exigiram que organizem a chegada dos clientes e profissionais, disponibilizando álcool em gel para a higienização das mãos, tá? Oriente os clientes, se possível, não levarem acompanhantes ou animais de estimação. Isso é muito importante, porque a gente sabe, minha amiga vai no salão, eu vou com ela. Evitem, tá? Vamos deixar para ir para o salão com a amiga depois que tudo isso passar. Divulgar que os atendimentos serão feitos exclusivamente com agendamento para evitar filas e aglomerações. Evitem aglomerações dentro dos ambientes. No caso de realização de serviços simultâneos no cliente, respeitar a distância mínima orientada entre os profissionais. Vamos supor, o cliente vai fazer o cabelo e a unha. Se possível, faça o cabelo em um momento e a unha em outro momento. Se não, você deve tentar manter aí o distanciamento mínimo, né? Evitar a cabeleireira estar esbarrando ali na manicure, chegando muito perto. Então, tentem fazer com que os atendimentos sejam separados, mas se não for possível, vocês tentem manter o máximo de distância possível. Estão vedadas as atividades de massagem, limpeza de pele, maquiagem, barbearia e outras atividades que necessitam do descumprimento dos usos do EPI por período de atendimento. Então, pessoal, muito importante isso. Tem muitos salões que também são clínica de estética e a pessoa vai lá para fazer a limpeza de pele. A gente sabe que para fazer a limpeza de pele a cliente tem que tirar a máscara. Então, eles estão vedados, pelo menos por enquanto, tá? Esses serviços. Para fazer a maquiagem, precisa tirar a máscara. Para fazer a barba, a pessoa precisa tirar a máscara. Então, pelo menos durante esse período inicial, estão vedados esses serviços em que o cliente precisa tirar a máscara de proteção, tá? Proibir o compartilhamento de itens pessoais, como vasilhas, talheres, celulares. Às vezes a cliente está lá com o celular, aí fala assim para a cabeleireira: mulher, olha que é esse corte que eu quero. A cabeleireira vai e pega: tá certo,
evitem fazer isso durante esse período. Estou dando só alguns exemplos aqui, tá, pessoal? E também está proibido atividades lúdicas dentro dos estabelecimentos que vão abrir durante esse período. Ah, Nara, o que é isso? Tem salão que às vezes chama lá um músico para ficar tocando uma musiquinha lá para as clientes. Tem supermercado que às vezes chama lá um músicozinho ou faz alguma apresentação. Então, durante esse período está proibido. Eu sei que os clientes estão voltando agora, a gente queria trazer uma atração para chamar mais atenção, mas vamos ter na consciência aquilo que eu já falei, o estado de pandemia continua, tá? E vai depender das nossas ações para que a gente consiga liberar mais empresas aí durante as próximas fases. E durante o agendamento e sempre que um cliente entrar na loja, realizar a pesquisa de saúde, perguntar se ele teve febre nos últimos dias, como é que ele está se sentindo, fazer a medição lá, se possível, da temperatura do cliente, perguntar se ele está bem, o que foi que ele sentiu nos últimos dias, se está tossindo, se está espirrando. E caso o cliente esteja, né, você vai lá carinhosamente e fala, olha, a gente quer muito te atender, mas a gente preza também pela saúde dos nossos funcionários, vamos remarcar para quando você estiver um pouquinho melhor. Sobre transportes para salões de beleza, o governo não acrescentou nada mais do que nas regras gerais, né, que é tentar escalonar as pessoas para entrarem em horários diferentes para evitar aglomeração e as lotações dos transportes. E em relação aos EPIs, o que o governo falou para salões de beleza? Utilizar máscara reutilizável para todos e combinação de máscara reutilizável para máscaras não reutilizáveis para procedimentos mais detalhados, como depilação, e as máscaras não reutilizáveis não podem ser utilizadas por mais de 3 horas. Então, se você trabalha em salão de beleza, você sabe que você vai passar 6 horas lá dentro do salão e você não é uma das pessoas que vai trabalhar com esses serviços mais intimistas, como depilação, sobrancelha. Quem trabalha com esses serviços precisa usar a máscara não reutilizável, que é aquela que para cada cliente você troca. Se você, supondo que é cabeleireiro, né, não tem tanto contato ali com a região mais íntima do cliente, não está muito próximo, você pode usar a máscara ou a máscara reutilizável, mas você vai passar 6 horas lá dentro, você já leva 2, porque uma você vai usar por 3 horas, passou as 3 horas, você troca pela outra, tá? Higienizar as mãos antes da colocação da máscara, isso a gente já sabe. Higienizar a máscara a cada troca. Higienizar, orientar para que a farda seja lavada e desinfectada diariamente. Uso de jaleco de TNT descartável trocado a cada cliente. Então, vamos lá, detalhar mais isso aqui. A pessoa lá, o funcionário vai com a fardinha lá do salão. Ela todo dia tem que lavar aquela farda, né? Eu não sei se ainda tem gente que ainda não lava, mas, né, passou o dia todinho e é bom lavar. Agora é obrigado lavar, tá, pessoal? Todo dia você lava a farda e você tem que usar aquele jalecozinho de TNT que os dentistas, os médicos e enfermeiros usam e a cada cliente você tem que trocar aquele jaleco. Ai, Nara, é a cada cliente? É, pessoal, a cada cliente, porque se o jaleco lá contaminar com o cliente e você usar com outro, pode contaminar outra pessoa também, tá? Sobre a saúde dos funcionários, eles basicamente não acrescentaram nada, né? A mesma coisa das orientações gerais. Sobre as condições sanitárias, permanecer de cabelo preso, toucas descartáveis e unhas cortadas. Ou seja, os funcionários de salões de beleza, vocês têm que permanecer ou com o cabelo preso ou com a touquinha e sempre com a unha cortada e, se possível, de luva. Aí está permitido brinco pequeno, mas não está permitido anel, brinco grande, pulseira, gargantilha, relógios e colares, tá? Tudo isso vocês aí que trabalham em salões de beleza, vocês têm que tirar. A Nath está perguntando aqui se tem que usar o protetor de acrílico. Pelo que eu li aqui, eles não estabeleceram, o governo do estado não estabeleceu isso no decreto do governo. Só que, era justamente isso que eu ia falar no final, mas eu já vou adiantar.
Os sindicatos dos salões de beleza, pelo menos o daqui de Fortaleza, eles estão publicando algumas notas com algumas diretrizes. E aí, Nara, quem é que eu sigo? O governo ou o sindicato? Os dois. Se por um acaso eu não li a diretriz do sindicato, mas se o sindicato diz que você tem que usar proteção de acrílico, você tem que usar, porque o sindicato também tem uma força regulamentatória, tá, gente? Então, se você sofre uma fiscalização do sindicato e lá tem dizendo que o teu funcionário tem que estar com protetor de acrílico e ele não está, você sofre uma sanção por parte do sindicato. Então, eu não, assim, pelo governo, eles não exigiram isso. Eu não sei se o sindicato exigiu, então é muito importante também as pessoas olharem, entrarem aí no site do sindicato da sua empresa e ver o que é que eles estão falando em relação a essa retomada, tá? Limpar e desinfetar todo o estabelecimento, deve ser limpo antes da reabertura e no final do dia. Então, o pessoal aí de salão sempre chamar alguém aí para fazer essa limpeza mais detalhada no final e no início aí do, do horário, né? Distribuir álcool 70% em todos os setores e bancadas de atendimento. Tem que ter álcool 70% lá, a fácil acesso para todo mundo. Dar preferência à ventilação natural. Evitar ficar com portas e janelas fechadas. Eu sei que existe lá o ar-condicionadozinho, mas durante esse período, se possível, vamos evitar deixar o ar-condicionado ligado e as portas fechadas. Vamos deixar a ventilação correr para evitar que fique essa aglomeração aí do ar lá dentro, né? Retirar tapetes, eu achei isso uma sacada muito grande do governo. Tipo, eu não teria pensado nisso. Eles falaram em relação a tapetes e a decoração, né? Eu sei que tem salão aí que tem decoração fixa, mas se você tem lá coisas, jarro de planta em mesa, tapete no chão, durante esse período recolhe toda essa decoração. Lembrando, pessoal, que a pandemia continua, a gente está retomando aí, tentando fazer uma retomada dessas atividades. Ah, Nara, eu queria tanto que o meu salão continuasse, demorei tanto para fazer essa decoraçãozinha, queria que as minhas clientes vissem tudo bonitinho aí quando elas voltarem. Você explica, né, que durante esse período aí a decoração vai estar um pouquinho mudada, vocês vão mudar aí a decoração, tirar tapete, tirar vaso, para evitar que nesses locais fiquem ali aglomerando o vírus e acabe pegando em outras pessoas. Então, retirar tapetes, mantendo uma decoração mais minimalista, para facilitar até o processo de higienização, tá? Aumentar a frequência da higienização do chão, utilizando solução adequada de água com água sanitária ou com produto similar, respeitando o tipo do revestimento do piso. A gente sabe que alguns pisos você não pode passar água sanitária, né? Porque desbota ou porque dá algum problema, mas tem que passar algum produto similar lá para limpar o seu chão. Aí ele também fala para priorizar os pagamentos por meios online, né, por aplicativos ou cartões, retirar todos os itens fáceis de tocar, como revistas, tablets e catálogos. E isso, gente, como eu falei, eu não estou detalhando os planos setoriais de todos os setores, mas isso tem vários setores, né? Evitem deixar revista, coisinha ali que o cliente vai, pega e põe lá de volta e vem outro e pega e olha, porque cearense tem isso, né? Só vê a coisa se pegar. A pessoa não consegue ver e deixar lá no lugar. Tem que pegar para olhar se realmente é bonitinho, né? Então, durante esse período, evitem aí deixar esses objetos que as pessoas ficam pegando, tá? Ter atenção quanto ao uso de produtos que produzem aerosóis, como spray secante, sprays fixadores. Então, tenham muito cuidado ao utilizar esses produtos, né? Porque o ambiente já vai estar, assim, com água sanitária e álcool e não sei o que. Quando mistura tudo isso, a pessoa vai lá e passa mal, né? Ter atenção ao uso dos produtos de uso comum, como shampoos, condicionadores, higienizar sempre as mãos quando usar.
A gente sabe que tem lá, os salões têm aqueles tubos de shampoo grande que para lavar o cabelo de todo mundo, né? Então, a profissional que for lá usar, higieniza a mão, usa, lava o cabelo da cliente, né? Antes de tocar lá no produto, porque às vezes você vem com a mão contaminada de outra coisa e você pega lá e acaba contaminando também, tá? Revisar os processos de esterilização, principalmente durante a lavagem de materiais, de acordo com as orientações da vigilância sanitária, lavar cabelos e olheira dos clientes antes de iniciar o corte para minimizar a possibilidade de contaminação, ter atenção durante o uso do secador, posicionamento do bico no sentido da raiz em direção às pontas, dessa forma diminui o direcionamento do vento sempre de baixo para cima, né? Evitar que o vento do secador fique pegando ali no rosto da cliente, diminuir a quantidade de esmaltes expostos, para evitar que a pessoa fique lá indo pegar, né? E usar luvas, higienizar cada cliente a poltrona, a cirandinha e a mesa de atendimento. Então, sempre que você for lá fizer o atendimento da cliente, usar o esmalte, higieniza a mesa, usa luva. Usar máscaras reutilizáveis e separar produtos que serão utilizados a cada atendimento de depilação, que é aquilo que a gente falou antes. Usar papel toalha descartável sobre a maca. Eu já fui em alguns salões que tem um rolozinho, né? E aí quando você deita, ela puxa o rolo, aí você deita em cima, quando você sai, ela corta ali o papel, joga no lixo. Tem algumas que só fazem passar o álcool, então durante esse período não pode só passar o álcool, pessoal. Tem que usar aquele rolozinho de papel que o cliente deita em cima. Quando ele sai, você corta e joga fora, tá? Não compartilhar instrumentos como bobs, presilhas, pentes e escovas para higienizá-los. Coloque-os de molho por 15 minutos em solução adequada de água sanitária a 2% ou 2,5%, ou em solução de clorexidina 2%, seguindo a diluição de 100 ml para 1 litro de água. Não reutilizar papéis ou mantas, né, de descoloração. Tem um pessoal que usa um papelzinho que eles lavam e usa de novo, né, na outra cliente. Durante esse período, tenta não reutilizar. Manter na bancada apenas instrumentos e produtos utilizados durante o atendimento e utilizar capas descartáveis ou de tecido desde que sejam higienizadas da forma adequada e não reutilizadas. Pessoal, então basicamente é isso. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Como eu falei, o decreto saiu ontem e o governador não, na verdade, 2 secretários hoje fizeram uma live tirando algumas dúvidas e foi alguns detalhes que eu passei aqui para vocês no início, foi justamente da live, né? Como eu falei, o decreto número é 33608. Se você botar no Google, Decreto do Estado do Ceará 33608 de 30 de maio de 2020, ele já aparece lá para você. Eles são 12 páginas, né? Bem detalhado. E o governo também disponibilizou uma ferramenta no site da Secretaria de Desenvolvimento. É uma ferramenta que você vai lá, põe o seu KNAI e eles dizem quando é que em qual fase você volta, em qual fase a sua empresa retorna, qual percentual de funcionários em cada fase de retorno e qual o seu protocolo específico. E lá no site também tem os documentos lá dos protocolos. Tem o documento do protocolo geral e tem os documentos dos protocolos setoriais. São 11, eles separaram em 11 setores. Eu fiz um videozinho mostrando como é que você faz essa consulta por KNAI. Eu vou deixar aqui no link da bio, eu publiquei esse vídeo no YouTube. Eu vou ver se eu publico ele também aqui no feed, mas eu vou deixar no link da bio para você clicar lá e ir direto para o YouTube para ver como é que você faz lá a consulta do seu KNAI, do KNAI da sua empresa. E aí, reforçando, né, pessoal, o isolamento continua, a pandemia continua, a doença ainda não tem uma cura considerável, né, tem os tratamentos e tudo mais. Então, quem puder, fique em casa. As pessoas que forem retornar, na live anterior, a gente falou lá sobre os percentuais de trabalhadores
vamos cumprir esses percentuais, vamos tentar fazer rodízio aí de entrada dos funcionários para evitar aglomeração. E eu acho que se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo colaborar, se todo mundo fizer o que está dentro aí da sua alçada, a gente consegue evoluir aí. E vamos pensar também, né? Tipo, nada voltou 100% agora, exceto a área médica aí, né? As empresas de área médica, tanto de comércio como de serviço, vão voltar 100% a partir de amanhã, mas todos os outros setores estão voltando só com percentual. Se cada um não fizer a sua parte, esse percentual morre, né? Você nem evolui e os estabelecimentos que ainda não voltaram não têm nem a oportunidade de voltar com percentual mínimo. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Espero ter ajudado, tirado aí as dúvidas de algumas pessoas. Essa live vai ficar salva. Eu vou deixar o vídeo também de como consultar. Mas o mais importante, o maior recado que eu queria passar existem diretrizes para que as empresas voltem a funcionar e as empresas devem seguir essas diretrizes porque durante esses 7 dias as empresas serão fiscalizadas tanto pelo governo do estado como pelos sindicatos e se você não estiver cumprindo, o governo pode ir lá e fechar a tua empresa. Embora você esteja liberada aqui para funcionar, mas você só volta a funcionar quando de fato você estiver seguindo lá todas as diretrizes, tá bom, pessoal? Beijão para todo mundo, quem puder continue em casa e quem não, quem for voltar a trabalhar, voltem com responsabilidade, com cuidado, vamos ter atenção, vamos colaborar cada um aí do seu jeito para que esse Covid aí vá passando pela nosso estado, tá? Beijão e tchau, tchau.